Olá pessoal, a gente vai falar aqui sobre as aulas 1 e 2, é um resumo da aula presencial. Para entrar em contato comigo, basta escrever por e-mail alberto.lotito@aedu.com. A aula de hoje a gente vai falar sobre endereçamento, as camadas 2 e 3, formatos dos pacotes e uso de ferramentas como o Wireshark. Bom, inicialmente a gente vai falar sobre endereçamento MAC. Endereçamento MAC é o identificador de hardware para a camada 2. Ele identifica placas de rede, Wi-Fi, outros tipos de cartões ou equipamentos como portas de roteadores, portas de switch que tenham endereçamento de camada 2. É usado em protocolos de camada 2, Ethernet. Esse tipo de endereçamento não é usado em protocolos como Frame Relay, ATM ou PPP, que também são protocolos de camada 2, mas geralmente usados em redes ponto a ponto ou multiponto, porém com um protocolo próprio para cada tipo de rede. O identificador do Frame Relay é o DLCI, o identificador do ATM é o par VPI-VCI. Tá? Não confundir o endereço de camada 2, MAC address, com o endereçamento IP. O endereçamento IP é o endereço de camada 3 que identifica as máquinas na rede. O endereçamento MAC ele é composto de 6 octetos. Por exemplo, aqui na tela a gente pode ver 00, 17, 31, 8E, 28F1. Esse endereço é composto de 12 dígitos hexadecimais. Cada dígito hexadecimal vai de 0 até F, tá? Na forma como é mostrada nessa coluna aqui. Só para lembrar que cada dígito hexadecimal corresponde a 4 bits binários, tá? Então, 0000 corresponde ao valor 0, 0001 ao valor 1, 0010 do binário corresponde ao valor 2 e assim por diante até o F. Tá legal? Então, cada 2 dígitos aqui corresponde a 8 bits, porque cada dígito são 4 bits. Tá? Alguns são letras, por quê? Porque a contagem hexadecimal vai de 0 até F. Tá? Correspondendo a todas as combinações possíveis dos 4 bits binários. Então, recapitulando o que eu falei anteriormente, o endereçamento MAC ele é composto de 6 bytes, tá? Do menos significante ao mais significante. Os 3 bits mais significantes corresponde a identificador de organização, ou o que se chama de OI. Esses 3 bytes, OI, ou Organizational Unique Identifier, corresponde à empresa que reservou o número junto a um organismo. Esse organismo que faz a reserva de endereços se chama IANA. Os 3 últimos bytes correspondem ao identificador do cartão de rede propriamente dito, ou NIC, Network Interface Card. Então, só para ficar claro aqui, os 3 bytes mais significativos são OUI, os 3 bytes menos significativos são o identificador do cartão. Olha o exemplo que eu dei aqui. Os 3 bytes mais significativos correspondem ao fabricante
Então 00000C, o fabricante é a Cisco. E os 3 últimos bytes aqui em vermelho correspondem ao número do cartão. O MAC address é a composição do número inteiro aqui, tá? São os 6 bytes ou 12 caracteres hexadecimais. Bom, aqui a gente tem a representação de um quadro LAN. O quadro LAN, ele pode ter um tamanho de 64 até 1518 octetos ou bytes, tá? E ele começa no MAC de destino e termina no verificador de CRC32, tá? Então a composição seria 6 bytes de MAC de destino, 6 bytes do MAC de origem, 2 bytes representando o tipo desse quadro Ethernet, e aqui dentro o pacote IP propriamente dito. O pacote IP pode ter de 46 a 1500 octetos. Para finalizar, 4 octetos de CRC32, que é uma palavra de verificação desse conteúdo. Quando o equipamento de camada 2 vai transmitir um quadro, ele começa a fazer uma computação dos bytes a ser transmitidos e vai calculando uma palavra verificadora, que é o CRC. O equipamento que receber esse quadro, ele vai pegar a informação toda, recalcular o CRC e comparar o CRC recebido com o CRC calculado. Se os dois forem iguais, o pacote foi bem recebido. Tá legal? Bom, normalmente nos softwares de monitoramento de redes, como o Wireshark, a gente visualiza um frame desde o primeiro MAC de destino até o fim do CRC. Porém, mais informações são transmitidas na rede a fim de sincronizar o transmissor e o receptor. Então, antes de começar um frame, o equipamento que vai transmiti-lo, ele envia 7 octetos do que se chama preâmbulo, tá? Esses 7 octetos são todos compostos da sequência binária 10, 10, 10, 10, ou seja, fica alternando entre uns e zeros, a fim de sincronizar o receptor e dizer, olha, vai começar um frame, tá? Bom, imediatamente antes de começar o frame, ele manda um 8º octeto com a sequência 10, 10, 10, 11. Estes dois uns quebram a alternância de bits 1 e 0 e indica que vai iniciar um pacote, um quadro. Esse quadro começa então com a transmissão do MAC de destino. Tá? Em seguida o MAC de origem, o tipo Ethernet. O tipo Ethernet são 2 octetos que dizem que tipo de pacote está indo no payload. Tá? Isso está representado na RFC 1700. Tá? Por exemplo, quando o payload for um pacote IP, o tipo Ethernet será 0x0800. Tá? Então 0x0800 no tipo Ethernet do quadro LAN indica que aqui dentro haverá um pacote IP. Tá legal? Bom, quem quiser ler a referência dessa informação, ela está no livro do Kurose,
nas páginas 348 e 349. Tá? Essa figura ela é desproporcional, porém ela é muito interessante porque ela mostra que antes de iniciar um pacote, há um período de 8 octetos aí que é usado para sincronização do receptor. Tá? Uma vez terminado o pacote, também há um intervalo aqui chamado de interframe gap, que são 24 ciclos ou 3 bytes também. Isso corresponde a 960 nanosegundos numa linha de 100 megabits. Então, nós temos um intervalo de 24 ciclos ou 3 bytes aqui no final e um intervalo de 8 octetos ou 8 bytes antes de começar o pacote. Bom, a gente falou anteriormente sobre os 3 bytes de OUI, ou Organization Unique Identifier, identificador único de organização, que é o que identifica as companhias, né, as empresas, e é como sai de fábrica o endereçamento dos MAC address dos cartões. Bom, esse identificador OUI pode ser encontrado em vários lugares, tá? Eu dei uma referência aqui para vocês, que é a página de padrões do I3E. I3E é o departamento de engenharia, tá? standards.i3e.org/develop regolf OUI.txt. Então aqui a gente tem alguns exemplos de OUI, tá? Por exemplo, o OUI 000000 corresponde à empresa Xerox. O 000001 também pertence à Xerox. Aqui ó, a gente vê que a Cisco é 00000C, tá? Então tem várias empresas aí. A tabela completa está nesse endereço aqui. Vamos dar uma olhadinha na máquina que eu estou usando. Vamos usar o comando IP config /all e vamos localizar aqui o MAC address dos dois cartões de rede que eu tenho aqui. Então, ó, 00226802E5C2 é o MAC address do Ethernet Adapter Local Area Connection, e a Connection 3, que é o outro adaptador que eu tenho neste micro, é o 001F E2E67356. Nesse instante eu estou navegando pelo adaptador wireless, e aqui a gente vê, ó, Physical Address é o MAC address, tá? Muitas empresas chamam o MAC address de endereço físico ou Physical Address. E aqui a gente pode ver, ó, 0022 FA EA90FC é o endereço de camada 2 desse adaptador. A descrição desse adaptador é o Intel Wi-Fi Link